Fala galera, beleza? Daniel Japiaçu chegando, convidando você para se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu comentário. Se quiser deixar o seu dislike também pode deixar o seu like. E depois da vinheta vamos para o quadro conversar sobre termometria e as escalas termométricas. Vamos embora! Então é isso, galera. Estamos conversando, vamos conversar sobre a termometria. A termometria, ela estuda a temperatura e as suas medidas. Então, eu acho interessante a gente primeiro definir o que é a temperatura, porque é muito comum a gente confundir as definições entre temperatura, calor, um corpo quente, um corpo frio. A temperatura nada mais é do que a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. E o que é que a gente utiliza para isso? A gente utiliza os famosos termômetros. Porém, antes dos termômetros, a gente precisa entender como é que eles funcionam. Os termômetros utilizam o que a gente chama de medidas termométricas. O que são essas medidas? São medidas em que elas conseguem se alterar à medida que a temperatura muda. Por exemplo, quando a gente compra um termômetro de mercúrio, ele funciona mais ou menos assim. Tem um bojo assim, mais ou menos assim, e tem no meio dele uma colunazinha bem fininha que tem um líquido dentro. Esse líquido é o mercúrio. Se a temperatura aumentar, se a gente tiver um aumento da temperatura, a altura desse líquido vai aumentar junto com a temperatura. Se por acaso a temperatura diminuir, aí o que vai acontecer é que a altura do líquido vai diminuir junto com a temperatura. Então eu posso dizer que a coluna de mercúrio dentro do termômetro de mercúrio é uma medida termométrica. Ele aumenta proporcional ao aumento da temperatura e diminui proporcional à diminuição de temperatura. Então agora vamos ver como é que a gente estabelece as escalas termométricas. Existem duas escalas famosas. A primeira, a que a gente utiliza aqui no Brasil e em muitos outros lugares do mundo, é a escala Celsius. Celsius, ele estabeleceu 2 pontos de referência para montar a sua escala. O ponto que a gente chama de ponto do gelo ou ponto de fusão, e o ponto que a gente chama de ponto do vapor, que é o ponto de ebulição. O que é o ponto de fusão? O que significa esse ponto do gelo? É a temperatura ao qual a água vira gelo, ou a qual o gelo derrete. 0 graus Celsius para a pressão atmosférica normal, etc. Né? Fusão, 0 graus Celsius. E na escala Celsius, a temperatura de ebulição é de 100 graus Celsius. Em alguns outros lugares, principalmente lugares de língua inglesa, eles utilizam normalmente uma outra escala, chamada de escala Fahrenheit. Nem sei como é que se escreve esse nome mais, acho que é assim, Fahrenheit. O Fahrenheit ele estabeleceu também 2 pontos diferentes para a fusão e para a ebulição. O ponto de fusão na escala Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit. E o ponto de ebulição na escala Fahrenheit equivale a 212 graus Fahrenheit. Vale ressaltar que 0 graus Celsius
e 32 graus Fahrenheit representam exatamente a mesma temperatura. É a temperatura de fusão da água. E vale dizer que 100 graus Celsius e 32 graus Fahrenheit representam também a mesma temperatura, o mesmo grau de agitação das moléculas, que é a temperatura em que a água está fervendo. Agora vamos ver como é que a gente vai conseguir relacionar essas duas escalas, que é uma das coisas que mais nos ajuda a resolver questões que envolvem a termometria. E como é que a gente faz essa relação? Bom, eu vou criar aqui um esquema representando um termômetro na escala Celsius, graus Celsius, e outro esquema representando um termômetro na escala Fahrenheit, graus Fahrenheit. Aqui embaixo eu vou colocar as temperaturas de fusão, 0 graus Celsius e 32 graus Fahrenheit. E aqui em cima eu vou colocar as temperaturas de ebulição, 100 graus Celsius e 212 graus Fahrenheit. Por mais estranho que pareça, esse termômetro e este outro termômetro eles estão representando exatamente as mesmas temperaturas. 0 graus Celsius e 32 graus Fahrenheit representam a temperatura da água em fusão. 100 graus Celsius e 212 graus Fahrenheit representam a temperatura da água em ebulição. Daí a gente pode indicar, portanto, que existe uma temperatura aqui intermediária em Celsius que é igual à temperatura intermediária aqui em Fahrenheit. É igual não o valor, igual a agitação das moléculas. É igual nas duas escalas, tem que ser. Bom, se a gente faz uma proporçãozinha, a gente pode indicar o seguinte, que essa distância, que a gente pode dizer que ela é a temperatura em Celsius menos zero, é proporcional a essa distância. Essa distância é 100 menos zero. O que é essa diferença de temperatura é proporcional a essa diferença de temperatura, da mesma forma que essa diferença de temperatura aqui, temperatura em Fahrenheit, menos 32, é proporcional a essa diferença de temperatura aqui, 212 menos 32. Quando a gente simplificar, a gente vai ter temperatura em Celsius sobre 100 igual temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 180. Se eu simplificar dos dois lados por 20, 100 dividido por 20 dá 5. 180 dividido por 20, deixa eu ver se vai caber aqui, bem pequenininho, mas coube. Aqui vai dar 9. Daí a gente tem, deixa eu corrigir aqui que eu acabei me empolgando. Temperatura em Fahrenheit menos 32. E aqui 180 dividido por 20 vai dar 9. Daí a gente tem a famosa relação entre a temperatura em Celsius e a temperatura em Fahrenheit. Famosíssima relação, e com essa relação a gente resolve várias questões envolvendo a termometria. Porém, o principal é a gente entender como é que a gente chega aqui. Porque em algumas questões, ao invés de a gente ter, por exemplo, um termômetro em Fahrenheit, a gente tem o valor da altura da coluna ou alguma escala termométrica hipotética que a questão está criando no momento, e o processo para determinar a relação entre as duas escalas, ou uma temperatura e uma grandeza termométrica, é exatamente o mesmo. É um processo em que a gente vai usar a proporção que existe entre a diferença de temperaturas nas duas escalas. Agora vamos conversar sobre uma das coisas mais bonitas que existe, que é a escala absoluta, também conhecida como escala Kelvin.
também conhecida como escala Kelvin. Essa escala, ela é... Por que ela é bonita? Porque ela estabelece o que a gente chama de zero absoluto. No zero absoluto, todas as moléculas estariam paradas. E o zero absoluto, ele é 0 Kelvin. O 0 Kelvin, só para a gente ter ideia, ele é igual a menos 273 graus Celsius. É uma temperatura muito fria. De modo que a gente consegue estabelecer uma relação entre a escala Kelvin e a escala Celsius. A escala Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Essa é a relação entre as duas escalas. Perceba que esse número 273 ele não é um número redondo. Logo, quando Kelvin estabeleceu este valor para a sua escala, não foi porque ele quis. Ele fez um estudo diminuindo a pressão e a temperatura de gases e percebeu que, à medida que a agitação ia diminuindo, a curva ou a reta ia se encaminhando para este valor. O valor em que ele estava conseguindo alcançar, bem próximo do zero, estava se encaminhando para este valor, menos 273 graus Celsius. O fato é que essa temperatura, o zero absoluto, é uma temperatura hipotética. A gente não consegue alcançar esta temperatura. Existem instrumentos em laboratório que chegam a 4 Kelvin, 3 Kelvin, 5 Kelvin. São coisas extremamente frias que qualquer um de nós, chegando perto ou entrando em contato com essa temperatura, nós sofreríamos um congelamento instantâneo. Mas o 0 Kelvin ainda é e deve ser, porque enfim, a gente ainda não estabeleceu leis que possa nos ajudar a chegar no 0 Kelvin, é ainda uma temperatura hipotética. É isso aí, galera. Essa foi a nossa aula sobre termometria e escalas termométricas. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido tudo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer crítica, deixa aqui seu comentário, por gentileza. Deixa aqui alguma sugestão de conteúdo que você queira que a gente converse. E até a nossa próxima aula. Valeu!